Portão C aberto, bem-vindos ao programa da TV UFMG na Copa 2014, a Copa no Brasil. A gente recebe hoje Débora Helena e Rafael Miguel da Rádio UFMG Educativa. Bem-vindos, qual o destaque de vocês? Primeiro você, Débora. Boa noite, Pablo. Boa noite, Rafael. Meu destaque, Pablo, é o vexame do Brasil na última terça-feira contra a Alemanha. Eu destaco que o Brasil cometeu erros ao longo dessa Copa que foram ainda mais evidentes nesse jogo. E a Alemanha, com o melhor elenco, o melhor meio de campo, se aproveitou e fez o papel dela. Qual o seu destaque, Rafael? Meu destaque é o que vai vir por agora, né? Depois dessa goleada, depois dessa humilhação da seleção brasileira, o que pode ser feito, né? Se precisa de uma renovação por completo do futebol brasileiro, se alguma coisa dessa seleção pode ser aproveitada para o próximo Mundial e pensar mesmo nesse futuro da seleção brasileira. Vamos falar muito dessa derrota histórica da seleção brasileira, do jogo entre Argentina e Holanda e a grande decisão do próximo domingo no Maracanã. E tem mais no Portão C de hoje. Até a paquera mudou com a Copa do Mundo. O artesanato mineiro é vendido em lojas itinerantes. Quem foram os destaques do Mundial e o que vai ficar na memória do torcedor? Pense rápido, porque a Copa tá acabando. Muito se falou da mordida do Suárez, do bumbum do Hulk e da beleza da torcida estrangeira nos estádios, né? Mas o que será que o povo realmente está achando? Vem comigo. Quem diria, aí não estamos na final, perdemos e perdemos feio. O Brasil foi derrotado por 7-1. 7-1 para a Alemanha. E quem vai me ajudar a entender o que houve são os meus convidados de hoje. Dá para poder entender o que de fato aconteceu? A gente até esperava, né? Uma derrota, a Alemanha, um time muito bom, mas de 7-1, o que houve? Não dá para entender, na verdade, Pablo. Eu acho que a gente pode ficar aqui horas e horas buscando justificativas para uma derrota tão feia como essa que o Brasil sofreu. Foi a maior derrota da história do Brasil. Eu não sei bem o que aconteceu, porque uma seleção do nível do Brasil tomar 5 gols em 30 minutos, melhor, 4 gols em 5 minutos, 6 minutos, é inaceitável, digamos assim, é inaceitável, inadmissível. A justificativa que tem se dado a isso tudo é de que o Brasil sofreu uma pane, parou, mas em seleção pode isso acontecer? A gente não pode ter isso, em momento algum. Eu acho que os erros estão aí desde o primeiro jogo contra a Croácia, os erros estão na convocação, tudo conspirou para o Brasil ser eliminado, mas não dessa maneira como foi. Eu acho assim que perder não tem problema, porque a Alemanha realmente é uma grande seleção, é a melhor seleção da Copa, mas que o Brasil perdesse de forma honrosa, lutando pela classificação, e que a gente não viu isso em momento algum do jogo. Justificativa do Felipão foi realmente a pane, né? Só a pane explica mesmo essa derrota? Bom, é claro que teve uma sucessão de erros, como a Débora falou, né? O Brasil não jogou mal só esse jogo contra a Alemanha, jogou mal todo o Mundial. Claro que a Alemanha, a gente sabe que é superior ao time brasileiro, tem melhores jogadores, fez o Mundial melhor do que o Brasil, mas não vejo tanta diferença para, num jogo normal, acabar 7-1. Né? Talvez a derrota seria esperada. Eu acho que teve muito da questão psicológica dos jogadores, que foi tão comentada nesse Mundial. O Brasil não começou mal a partida. Nos primeiros minutos o Brasil começou pressionando, começou marcando bastante a Alemanha, mas depois que tomou o primeiro gol, e principalmente quando tomou o segundo gol, o time desmoronou. O time simplesmente ficou desatento, o time baixou a cabeça para a Alemanha, e por isso esses gols um atrás do outro, e o Brasil acabou levando essa derrota cachapante, derrota humilhante para a Alemanha. A gente pode falar que a ausência do Neymar pesou de alguma forma e também a ausência do Thiago Silva? Nas circunstâncias do jogo, Pablo, eu acredito que o Thiago Silva foi mais ausente, no sentido, era mais importante o Thiago Silva do que o Neymar. Lógico que o Neymar em campo, ele puxa uma marcação para ele. Porém, a gente viu que os principais erros foram na defesa. O primeiro gol ali foi um erro de marcação, uma bola vinda de escanteio, que é uma marcação individual. O Davi Luiz ficou olhando a bola e deixou o Miller solto na área para fazer o gol. E o Thiago Silva, por ser capitão, acho que ali faria uma diferença no sentido de, assim, tomou o segundo gol, vamos parar, vamos fingir uma falta, vamos tomar um cartão amarelo, vamos parar o jogo, vamos esfriar a Alemanha. E isso não aconteceu em momento algum. Então, eu acho que o Thiago Silva fez mais falta no jogo do que o Neymar propriamente. Eu acho que, talvez tecnicamente, eu não vejo que faria tanta diferença se fosse um jogador ou outro. Depois da derrota, muita gente vem falar que talvez a escalação foi errada, algum jogador errado, mas eu acho que o que mais pesou ali foram a cabeça dos jogadores.
E eu não sei se o Neymar, por ser um jogador jovem, claro que ele tem todo o estrelismo por cima dele, é o jogador mais importante da seleção, talvez faria alguma diferença, mas eu não acho que o resultado em si seria diferente com esses jogadores. A responsabilidade é só mesmo do Felipão ou não? De toda a equipe? No futebol a gente tem muito disso, né? Principalmente aqui no Brasil, do técnico, do paizão, chamar para ele a responsabilidade, é a minha família, enfim, não mexam com eles, sou eu quem escolhi. Tá certo, é isso mesmo? É só o Felipão responsável? Em quesito de escalação, sim. Ele treinou esta equipe, ele era o comandante, então, desde o início da competição e antes mesmo disso, com a convocação, isso tudo é responsabilidade do treinador e da comissão técnica. Mas eu acho que a CBF tem seu peso, o Brasil em si tem o seu peso, porque, Pablo, a gente tem, no Brasil, a gente está com ausência de bons jogadores, assim, um camisa 10 de ofício. E eu acho que isso parte muito do investimento na categoria de base. A gente tem um problema dos clubes formarem jogadores. A gente vê em outros países as escolas formando jogadores. Então, os clubes excluem jogadores. Então, eu acho que assim, o Brasil tem problema como um todo, não tem um único culpado. Eu acho que é consequência de várias situações que levou o Brasil a sofrer essa derrota. E também lembrando que o Brasil não vem bem em 2 mundiais, ganhou de 2002, mas 2006 não veio bem, 2010 não veio bem. Isso tudo é uma consequência de longos anos e falta de planejamento. Claro que o Filipão acaba sendo o mais visado por ser o comandante da seleção, por ter escolhido os 23 jogadores, mas a gente não pode colocar a culpa só nele. Né? Também a CBF também tem culpa nisso. Tem culpa a seleção brasileira, a gente pode ver como um reflexo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está mal também, a gente não vê grandes jogadores surgindo. O Neymar é atualmente nosso grande jogador e foi o último grande jogador que surgiu, talvez desde do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, e a gente não vê esse investimento em cima da categoria de base para que novos jogadores surjam. Aqui no Brasil a gente tem a mentalidade de que os jogadores vão surgir espontaneamente, né? Seja com investimento ou não. Mas a gente pode pegar até um pouco o exemplo da Alemanha. A Alemanha, na Copa de 2002, eles perderam a final e depois disso eles fizeram uma revolução no futebol alemão. Eles investiram na categoria de base, investiram nos clubes, os clubes sanearam os times não podem ter grandes dívidas, fizeram novos estádios para a Copa de 2006 e hoje a gente vê a Alemanha com um dos melhores campeonatos do mundo, com uma das melhores seleções do mundo e agora na final da Copa do Mundo. Acho que o Brasil tem que aprender um pouco mais a mesmo formar jogadores, não esperar que eles vão surgir espontaneamente. O próprio Campeonato Brasileiro é um exemplo disso, né? A gente sempre nivelado por baixo, uma ou duas equipes melhores do que as outras, muitas das vezes por causa de planejamento, e as outras correndo atrás, enfim, é realmente um espelho. Sobre o jogo ainda, só para a gente poder esgotar, teve algum erro no esquema tático do Felipão, vocês acham? Eu não culpo o esquema tático, Pablo, porque é o seguinte, eu acho que entrando com 3 zagueiros, com 3 volantes, o time, como o Rafael falou, o psicológico do time estava totalmente abalado. Eu não acho que foi um erro do esquema tático, estão também colocando muita culpa em cima do Bernat, que fez o seu primeiro jogo como titular e não foi bem, mas não foi bem porque a bola nem chegou até ele, né? O ataque nessas condições foi o menos culpado. Os nossos volantes não estavam bem, o nosso meio de campo estava totalmente apático e não tinha meio de campo, na verdade. Então tinha um buraco ali entre o Neuer da Alemanha e o meio de campo brasileiro, a bola chegava numa facilidade que não tem explicação. Então não acho que o esquema tático foi o principal vilão desta partida. Eu acho que assim, o Brasil está ultrapassado em questão tática, assim, com relação ao futebol europeu. Mas nesse jogo especificamente, eu não acho que o esquema tático seja o principal vilão. Beleza, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira, mas antes eu vou chamar uma reportagem aqui, na verdade uma sonora, né? Uma entrevista do coordenador técnico da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira, que antes do Mundial disse que a seleção era a favorita e teve que se explicar depois do vexame contra a Alemanha. Não vi nunca nenhum líder, nenhum dirigente, nenhum comandante, nenhum presidente dirigir-se a seus comandados e dizer, vamos para a guerra e vamos perdê-la. Era obrigação nossa ser otimistas, positivos e acreditar na nossa competência, no nosso trabalho, na qualidade dos nossos jogadores. O trabalho foi muito bem conduzido ao longo de 1 ano e meio. A seleção da Alemanha, que é uma seleção tricampeã, que já fez 12 finais, semifinais, está há 8, 10 anos trabalhando com esse time. Nós sabíamos que era um jogo dificílimo, como foi.
Foi doída a derrota, da maneira que aconteceu, não por ter perdido o jogo contra a Alemanha. Portanto, não houve reversão de expectativa. Se eu tivesse que anunciar amanhã, e acredito que o Filipão faria a mesma coisa, a nossa expectativa com relação à Copa do Mundo é que nós, sim, iríamos nos preparar para ganhar lá, para sermos campeões em casa e reescrever a história. Não foi possível, ficamos decepcionados, tristes, como todos os brasileiros, toda a comissão técnica, todos os jogadores, todos queríamos ser campeões do mundo em casa, não conseguimos, e agora é a vida que segue a pensar para frente. Tá aí o Parreira. Parreira, ele não simboliza muito uma ultrapassagem do futebol? Não está muito ultrapassado o estilo de jogo da seleção brasileira e também do nosso futebol? Não está na hora dele sair? Eu não acho que só ele, Pablo. Eu acho que nossos treinadores estão, de modo geral, ultrapassados. Eu acho que a gente confunde um pouco as coisas, não citando assim propriamente Parreira, mas a gente tem muito essa questão do ex-jogador ser treinador. Tudo bem, um cara que conheceu, que jogou, mas o cara que jogou na década de 80, ele não pode treinar uma seleção do século 21 com o mesmo futebol da década de 80. Então, acho que os treinadores, eles têm que buscar estudar mais, buscar as universidades mesmo, que hoje fazem programas de estudo em educação física, na parte de treinamento, muito bons. Então, eu acho que o futebol brasileiro está precisando aprender mais com isso. Na Europa, eles investem pesado em treinamento, juntamente com as universidades. Então, a gente tem que pegar isso deles e aproveitar, investir nisso no Brasil. Acho que quanto o Filipão, quanto o Parreira, são duas pessoas que a gente para pensar e não entende por que eles estão lá na seleção. O Parreira, ele estava praticamente aposentado e foi chamado para ser esse coordenador técnico da seleção. E o Filipão é um cara que há muitos anos vem mal, não fez bons trabalhos, foi rebaixado com o Palmeiras e foi premiado com esse cargo de técnico da seleção brasileira. Então eu acho que precisa de uma renovação, técnicos mais jovens. Nos últimos anos a gente viu sempre técnicos gaúchos treinando a seleção, Dunga, Mano Menezes, Filipão. Talvez é hora de tentar uma nova escola de técnicos, uma coisa diferente. Quem sabe, muito se fala em um técnico estrangeiro, quem sabe pode ser essa saída também para a seleção brasileira. Se fala muito no Tite, né? O próximo técnico é o que está mais cotado, também no Galo. Qual que é a possibilidade de Tite, Galo ou de outro treinador? Quem que vocês acham que deveria assumir? Eu, propriamente, queria o Klinsmann, que estava treinando a seleção dos Estados Unidos. Eu queria um treinador de fora. Mas essa rejeição dos brasileiros a técnico estrangeiro não é ruim, não? Eu acho que a gente tem que parar com essa arrogância, sabe? De sempre o Brasil ser o único bom, o melhor, que as outras seleções que mudem para jogar com o Brasil, a gente tem que parar com isso um pouco. Somos pentacampeões, somos o ainda o país do futebol, mas vamos aprender um pouco mais com as seleções que têm dado certo. O Klinsmann fez um trabalho muito bom em 2006 na seleção da Alemanha, fez um trabalho muito bom agora com os Estados Unidos, que é um país totalmente sem tradição em mundiais. Mas eu acho que aí, falando de treinadores brasileiros, o Tite fez a sua boa temporada no Corinthians, ele está há um tempo sem treinar algum clube, ele buscou ficar na Europa esse tempo estudando, talvez pode ser uma saída, mas eu tenho grandes confianças que não vai ser a mesma coisa. O Alexandre Galo, ele vem treinando a categoria de base, eu também não sei até que ponto ele vai ser o melhor nome. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de arrogância e vamos buscar uma ajuda de fora. Se não der certo, tudo bem, vamos voltar com os nossos técnicos aqui, mas vamos mudar, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar. Eu acho que tem grande chance do Tite ser escolhido para ser treinador da seleção, mas na minha opinião não é o melhor nome. Como eu disse, seria mais um técnico gaúcho, um técnico que tem a mentalidade de se defender mais do que atacar. Foi assim que ele conseguiu sucesso no Corinthians, mas que foi também um dos poucos sucessos na carreira dele. Antes do Corinthians, ele não tinha nenhum grande trabalho, e aí acabou fazendo esse bom trabalho no Corinthians. O Galo é um técnico que eu acho que ele não tem ainda essa cancha, não sei se ele vai ter ainda para ser treinador de seleção. Ele foi treinador, inclusive, do Atlético, rodou outros times pequenos aqui do Brasil e nunca teve um grande sucesso, nem mesmo nas seleções de base da seleção brasileira. Então também não vejo ele como esse técnico da seleção brasileira. Talvez esse técnico estrangeiro seja, sim, uma saída. O Klinsmann é um bom treinador, o José Pekerman, que é argentino, fez um bom trabalho na Colômbia, eu acho que também seria um bom nome, mas eu acho difícil que a cúpula da CBF escolha nesse momento um treinador estrangeiro. E essa rejeição, eu acho que não há rejeição por parte da população brasileira. Eu acho que grande parte hoje até gostaria de ver um treinador estrangeiro treinando a seleção, mas eu acho que ainda há uma rejeição da CBF, por ser até o Marinho, o Marco Polo Del Nero, ainda terem uma mentalidade antiga, eu acho que eles não engoliriam nesse momento um técnico estrangeiro. Beleza, falamos do jogo, falamos da seleção, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o futebol brasileiro, ok? Mas daqui a pouquinho. Agora vamos com outras notícias direto do prédio da Escola de Veterinária. Quem está por lá hoje é a Olívia Rezende. Olá, Olívia.
Oi, Pablo. Olá para você que está ligado no Portão C. Um novo sotaque na paquera. Com a vinda de turistas para Belo Horizonte, a Copa mudou um pouco a conquista. Que a Savassi virou reduto para os torcedores, todo mundo sabe. Mas onde tem gente jovem e bonita, tem muita azaração. Esse clima tá muito bom, porque você consegue achar várias pessoas aqui, várias etnias. Tá uma delícia, a gente assistiu o jogo ali no barzinho, interagimos já com os chilenos, já dei presente, já ganhei presente. Tá cheio de homem, tá cheio de mulher, tá cheio... Pra quem quiser aqui, pode ficar à vontade. Tá praticamente o carnaval aqui, todo mundo chegando, todo mundo. Mas entre as brasileiras e os estrangeiros, a paquera rola solta. Muitas vezes acontece, o povo tem até gente fingindo que é gringo para poder chegar nas meninas, porque tá todo mundo querendo um gringo aí. A Carolina está certa. Para essa psicóloga, o interesse das mulheres pelos estrangeiros é uma questão histórica. Nós fomos colonizados por estrangeiros. Então, o estrangeiro, ele sempre vai nos parecer no imaginário alguém mais forte, mais potente, com mais tecnologia, mais poder. Então, este imaginário é que está movendo essas moças em direção a este príncipe encantado. Além disso, há um complexo aí, um complexo de Cinderela. São moças que, apesar de toda a emancipação, ainda aguardam um príncipe encantado para salvá-las de uma situação. E quando eu pergunto a esses chilenos sobre as chicas brasileiras... Las chicas brasileñas son las mujeres más hermosas de Sudamérica. Son preciosas, estamos demasiado felices con las chicas. O sea, mira, son demasiado lindas las chicas brasileñas. ¿Qué opinas de las chicas brasileñas? Esa es la pregunta. Muito linda, muito bonita. Mas a atração dos estrangeiros pelas brasileiras pode estar relacionada a uma cultura machista. Quando nós falamos que nós, brasileiros, somos machistas, nós estamos falando apenas dos homens machistas. É um país onde mulheres, crianças e homens são machistas. E um dos comportamentos que afeta as mulheres, e que é um comportamento machista, é desejar agradar o homem, ter uma certa dependência do homem, uma insegurança. Na brincadeira da paquera, Leonardo, que é descendente de japoneses, tem se dado bem. Eu, pelo menos, quando eu vejo que ela tá querendo um gringo, eu finjo que eu sou japonês. Se ela não tá querendo, eu só chego e falo em português mesmo. E cola! Cola. Mas os brasileiros ainda têm um lugar especial. Não, Brasil é Brasil, né? Você vai lá no aeroporto, quem que é os mais gatos são os brasileiros, mas os chilenos estão aí fazendo festa também, tem umas que sobram para eles, mas Brasil é aqui. Com certeza, os brasileiros, eles talvez possam realizar de uma maneira até mais efetiva esse sonho de um futuro melhor. Afinal, nós precisamos de lembrar que os brasileiros estão em alta, o Brasil está em alta. Uma loja itinerante destinada ao artesanato mineiro. Esta é a ideia do projeto Brasil Original, desenvolvido pelo Sebrae. Produtos relacionados ao futebol e as cores da bandeira também estão à venda. Nos corredores, exemplos do artesanato mineiro. Tecido, arame e argila ganham formas que representam um pouco da cultura do estado. Esta bailarina veio do Maranhão e aproveitou para levar um pouco de Minas. Estou visitando Minas, né? Estou vindo para Belo Horizonte e queria levar alguma coisa de lembrança. Eu sou do Maranhão, lá também tem um artesanato bem marcante, mas eu achei esse daqui muito interessante, um lugar que eu vim fazer outras compras e de repente me deparei aqui com artesanato. Eu achei que deveria levar alguma coisa. O projeto teve início no ano passado, durante a Copa das Confederações. Neste ano, com a Copa do Mundo, houve um aumento de 30% no número das vendas, com um registro de 2.000 visitantes por dia. Viviane está de viagem para os Estados Unidos e na bagagem vai junto uma amostra do nosso artesanato. Eu estou indo visitar meu filho que mora fora do Brasil e estou querendo levar uma coisa exatamente que caracterize, né, nosso país para levar de lembrança. O projeto é uma parceria do Sebrae e está sendo realizado em 9 das 12 cidades sede da Copa do Mundo. Na loja, em Belo Horizonte,
Além de produtos típicos, também é possível encontrar artigos relacionados ao futebol e à seleção brasileira. Para atender o turista, temos também a questão da identidade, claro, né? Com o artesanato a gente fala muito da questão cultural, mas temos também produtos nas cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul, branco, mostrando também a riqueza e essa mistura de materiais e a questão da riqueza das nossas cores também. É interessante, porque nem sempre tem esse tipo de arte aqui no shopping, é mais roupa ou maquiagem, ou mesmo a comida, né? Então acho que é uma coisa mais rústica e mais característica mesmo. Voltamos com você, Pablo Nogueira. Obrigado, Olivia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Portão C, direto da sala de esportes, hoje recebendo a Débora Helena e o Rafael Miguel, ambos da Rádio FMG Educativa. Agora chegou a hora das notícias internacionais, né? Vamos saber com a Lígia Oliveira o que a imprensa estrangeira destacou sobre a eliminação do Brasil e a classificação da Argentina. O chocolate alemão contra o Brasil ainda é um dos assuntos mais comentados no mundo. O jornal francês Le Monde destacou uma charge com o título Massacre em Belo Horizonte. O Die traz algumas falas de Filipão, afirmando que o Brasil teve um curto-circuito durante 6 minutos de jogo, o que resultou em uma humilhação. O jornal ainda descreve a frustração brasileira e afirma que o duelo tão almejado com a Argentina terá que ficar para a próxima Copa. Os ingleses acreditam que a derrota histórica vai ficar marcada durante toda a vida dos jogadores da seleção canarinho. Com a manchete "Jogadores brasileiros ficarão assustados pela vida inteira após a derrota contra a Alemanha", o jornal traz declarações de Fred e Daniel Alves e afirma que a seleção foi humilhada e que o resultado foi pior do que o de 1950 contra o Uruguai. A Argentina não parece acreditar que está na final. O jornal cômico Olé trouxe na manchete o título "Que loucura!". A matéria ainda traz declarações de Messi, falando que já estão na final e agora só falta mais um passo. O La Nación divulgou a capa do jornal Lance do Brasil e afirmou que nós brasileiros agora somos alemães desde criancinha. O jornal ainda afirma que mesmo após a humilhação que sofremos, nunca vamos ficar do lado de nossos irmãos. O Spiegel afirma que o Brasil está vivendo o maior pesadelo, pois além de ter sido eliminado, está vendo o maior rival cada vez mais perto da taça. Já os colombianos tentam justificar a ascensão argentina. O El Tempo aponta 5 razões da Argentina estar na final. A matéria atribui o feito a Messi, ao fácil caminho traçado pela seleção e à fortaleza defensiva que permitiu que a Alviceleste batesse a Holanda. Bom, muita coisa para comentar. Os jornais de meio mundo, né, questionam a supremacia do Brasil no futebol. Não está na hora da gente ser mais humilde e ver que a gente não tem mais o melhor futebol? E outra pergunta. Desde 2006 eu ouço sobre renovação, desde a derrota, né, contra a França. Quando é que a gente vai de fato renovar? Com relação ao questionamento dos jornais de todo mundo, eu acho assim, o Brasil é a pátria das chuteiras, é o país do futebol, é o pentacampeão ainda, mas assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade, Pablo, no sentido de, não é só as outras seleções que tem que mudar para jogar com a gente tem que mudar sim para jogar com as outras seleções. Por que a gente não pode fazer isso? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade e nós também não estamos acostumados a perder dessa maneira. Então, eu acho que essa tragédia que tem se dito nos últimos dias é justamente porque o povo brasileiro não está acostumado. Nós mesmos, da área da comunicação, também nunca vimos algo parecido. Vamos passar por cima disso e vamos aprender. Agora, a renovação, realmente, eu acho que a gente não renovou. Eu acho que o Brasil fica nessa história, vamos renovar, vamos produzir novos jogadores, vamos melhorar as categorias de base e não faz nada. Então, está na hora da gente parar de falar e fazer mais. Eu acho também que uma coisa que influencia, que talvez pessoas que deveriam estar agora com essa responsabilidade, que seriam o Kaká, o Ronaldinho, até o mesmo Robinho, que deveriam estar finalizando as suas carreiras agora, junto com a seleção, tiveram as carreiras interrompidas antes, então não vem jogando bem, o Kaká com problemas médicos e o Ronaldinho e o Robinho
não se destacando nos seus clubes. Então, acho que essa responsabilidade foi passada para o Neymar e para o Oscar antes da época. Então, acho que tudo influencia, mas precisamos de mudança, isso é fato. Agora, essa renovação, acho que ela passa primeiro lá para cima, né? Pela CBF, e é difícil. Com certeza, tem que começar essa renovação por lá. O Marinho é um cara totalmente retrógrado para estar comandando o futebol brasileiro. Eu acho que a primeira coisa é sanear a CBF, mudar totalmente, radicalmente, e depois fazer o caminho inverso e voltar lá de baixo. A categoria de base, eu acho que tem que ser o futuro do Brasil. Eu acho que é ela que tem que salvar o futebol brasileiro. E ela está sucateada, né? Vários times com péssimas condições de categoria de base. Cada vez menos jogadores de qualidade são revelados. Eles, em vez de serem revelados para servir a seleção brasileira, para servir os clubes brasileiros, eles estão servindo aos cofres dos clubes. Com 16, 17 anos, eles estão sendo vendidos para fora. Como que um cara desse vai se tornar um grande jogador brasileiro? Em relação a essa questão da supremacia do futebol, quando o Brasil perdeu a Copa de 50, o Nelson Rodrigues escreveu que a gente perdeu porque tinha o complexo de vira-lata. Eu acho que depois de ser pentacampeão do mundo, eu acho que o Brasil criou um complexo de pitbull. A gente sempre acha que vai entrar para vencer, a gente sempre acha que é o melhor, mas não é desse jeito, né? Os outros times melhoraram e o Brasil acabou ficando estagnado no mesmo lugar. Eu acho que essa renovação é fundamental para o futebol brasileiro. Bom, perdemos de 7-1, nossos irmãos passaram, né, contra a Holanda, os jornais também destacaram muito isso. Vamos falar então sobre o outro jogo, né, da semifinal, Holanda e Argentina. O que acharam da partida? Eu acho que foi um jogo muito ruim. Eu esperava muito mais da Holanda, que vem com uma seleção muito boa nesses últimos anos. E a Argentina conseguiu marcar muito bem e levou para os pênaltis. E aí, pênaltis é sorte e competência. E a Holanda não teve a competência de seguir adiante. E eu fiquei meio decepcionada. Eu esperava que a Holanda ia voltar na final e talvez ganhasse o título que ela vem há anos na trave. Para mim, uma das melhores seleções. Eu gosto muito desse elenco. E é um elenco que está praticamente se despedindo, porque Van Persie, Robin e Sneijder já estão numa idade mais avançada. Digamos, o Sneijder tem 33 anos, já para mim não joga outra Copa. O Van Persie e o Robin têm 30, mas podem jogar a Copa de 2018, mas não devem ser os craques da próxima Copa, né? Então eu acho assim que foi triste para a Holanda nesse sentido. E para a Argentina foi uma festa, né? Passar da Copa do Brasil, fez a parte dela de chegar na final, todos queriam uma final entre Brasil e Argentina, a Argentina fez a parte dela. Chegou e vamos ver, vai encarar a Alemanha, que para mim é franco favorito. Se a gente parar para analisar essa partida, Holanda e Argentina, nenhum dos dois goleiros não fez nenhuma grande defesa durante o jogo. Foi um jogo muito estudado, um jogo muito no meio campo e muito truncado. As duas seleções marcaram bastante, principalmente a Argentina, que fez o mesmo jogo que ela fez durante todo o Mundial. Um time bastante atrás, marcando bastante. A defesa da Argentina, que nas últimas Copas, nos últimos anos, era sempre o calcanhar de Aquiles do time, sempre tinha grandes atacantes, mas não vinha bem na defesa. O Saavedra conseguiu acertar a defesa da Argentina. Acho que foi o grande diferencial do time e, é claro, tendo o Messi lá na frente para que a Argentina chegasse na final da Copa. E o Van Gaal, técnico da Holanda, ele acabou perdendo o elemento surpresa que ele teve contra a Costa Rica na decisão de pênaltis, que foi trocar de goleiro, né, o que causou ali um grande impacto contra a Costa Rica. Deu certo. Dessa vez ele não pôde fazer isso, porque o Van Persie acabou saindo machucado, ele teve que queimar as 3 substituições. E eu acho que talvez mesmo se ele trocasse, o Team Crew é maior, ele é melhor treinado para pegar pênaltis, foi muito bem nas cobranças contra a Costa Rica, mas não sei se ele teria o mesmo efeito por ter perdido essa questão da surpresa, de ter trocado um goleiro apenas para cobranças de pênaltis. E o Romero, por sua vez, acabou brilhando e pegando 2 penalidades. Não me parece que a Holanda é um time muito precavido, assim, embora tenha tido boas chances, aquilo, né? Não finalizou, mas chegou muito no ataque. Mas contra o México, contra a Costa Rica, jogou sempre com a impressão de que queria empatar e levar para os pênaltis. Contra o México, a Holanda decidiu jogar nos 10 últimos minutos, né? Dos 10 minutos finais. E também, naquele momento ali, o Van Gaal já tinha 4 atacantes. E o México também recuou totalmente. Então, chamou a Holanda para cima. Contra a Costa Rica, eu acho que o principal problema foi que a Costa Rica joga totalmente defensivamente. Então, a Costa Rica joga com 9 jogadores atrás e apenas o Campbell lá na frente. E isso dificultou muito a Holanda. Apesar de a Holanda ter tido várias chances na cara do gol, o Sneijder jogou 2 bolas na trave. Eu acho que também faltou um pouquinho, né, de melhorar o chute. E contra a Argentina, eu acho que foi a mesma coisa. Ela parou na marcação. A Argentina marcou muito bem. Mascherano foi sensacional o jogo inteiro. Eu acho que ele até quase se contundiu num lance que ele tirou a bola do Robin, que era um gol feito. Então, eu acho que a Holanda ela teve essas dificuldades de vencer as marcações. A Holanda, que joga
essa seleção ainda joga um pouco mais recuada, tanto que o Van Gaal era muito criticado na Holanda por causa disso. Mas essa linha de frente da Holanda, Sneijder, Van Persie e Robben, é muito mortal, melhor dizendo, é mortal. Então, assim, e as equipes souberam defender muito bem. Então, acho que é méritos da Argentina também. Esse esquema que o Van Gaal montou da Holanda é um esquema pronto para ser atacado e sair no contra-ataque. Por isso a Holanda teve dificuldades contra times que se defenderam, como a Costa Rica e também a Argentina. O Van Gaal ele tá usou um esquema de 3 zagueiros, os 2 laterais, o Blind pela esquerda é muito bom lateral, o Kuyt, que na verdade é um atacante, está jogando pela direita, e os dois estão jogando, fizeram uma boa Copa, e aí os 3 lá na frente, né, que são os grandes jogadores da Holanda, né, o Van Persie, o Robben e o Sneijder. Então é um time muito rápido, um time preparado para contra-atacar, e quando ele não tem esse contra-ataque, a Holanda sofre muitas dificuldades, né, e não conseguiu furar a defesa da Argentina e acabou caindo nos pênaltis. Daqui a pouco a gente continua o papo. Agora vamos até a redação da TV UFMG. Quem está por lá e traz as últimas notícias do dia e também a participação dos internautas nas redes é o Leonardo Ribeiro. Boa noite, Léo. Olá, Pablo. Boa noite a todos. A Copa das Copas na internet já está virando a Copa da zoeira, da brincadeira, né? Isso porque o anfitrião, o Brasil, já foi eliminado tomando de 7 da Alemanha e agora a grande rival, a Argentina, numa final, né? E para não esquecer essa derrota de Brasil e Alemanha, tá rolando na internet um site Brasil e Alemanha Eterno.com. Esse site simula se a partida de Brasil e Alemanha estivesse acontecendo até agora, quantos gols já tinham rolado. No início da noite eu dei uma olhada e já estava 245 para a Alemanha e 33 gols para o Brasil, né? E esse desempenho nessa semifinal de Brasil e Alemanha tem deixado muita gente com o pé atrás na disputa do terceiro lugar, né, de Brasil e Holanda. Os internautas já estão fazendo até bolão, mas apostando num placar muito maior do que o Brasil sofreu para a Argentina, né? Tem gente até dizendo, nossa, vai ser 18-0 para a Holanda. Exagero, né? E sobre a final entre a Argentina e a Alemanha, o Cristo Redentor, né, um grande cartão postal do Brasil, né, no Rio de Janeiro, ficará iluminado com as cores das seleções finalistas no sábado, de 7 às 9 da noite. Infelizmente, não vai ser o verde e amarelo, né? E os internautas podem participar da escolha de qual cor, de qual seleção entre a Argentina e a Alemanha ficará mais tempo. Isso é graças a uma parceria da Arquidiocese do Rio de Janeiro com o Twitter. Para poder participar, basta twittar a hashtag Braços Abertos com a hashtag, né, aquelas bandeirinhas que o Twitter fez especialmente para a Copa, Braços Abertos, e a hashtag da seleção que você quer. Hashtag GR, se você quer que fique as cores da Alemanha por mais tempo, ou a hashtag ARG, se você quer que as cores da Argentina fiquem mais tempo. Eu acho que vai dar Alemanha, né, Pablo? Então voltamos com você aos estúdios. Valeu, Léo, obrigado. Bom, só para poder lembrar que, infelizmente, a gente não vai jogar com a Argentina, né? O Léo disse aí Brasil e Argentina, mas foi Brasil e Alemanha. Para a gente poder finalizar, então, vamos falar um pouco sobre, né, os jogos do final de semana. Vamos começar, então, pela disputa do terceiro lugar. O técnico da Holanda, o Van Gaal, disse que não interessa muito para ele esse terceiro lugar. Já para o Filipão, a coisa é diferente. A diferença, então, de mentalidade já começa aí. Para o Brasil é uma coisa fantástica e para a Alemanha não é tão assim, porque eles vieram mesmo para poder brigar pelo Holanda, para poder brigar pelo título. Eu acho que para o Brasil é se redimir, né? Pelo menos sair dessa Copa, a Copa em casa, com o terceiro lugar, jogando de uma maneira mais honrosa, mas vai enfrentar uma seleção difícil, que é a Holanda, que tem esse esquema tático que o Rafael bem disse, de se defender para depois contra-atacar. E quando contra-ataca é muito rápido, então o Filipão vai ter que corrigir isso, porque o Brasil tomou contra-ataques rápidos nos primeiros 30 minutos que culminaram em 5 gols, praticamente, né? Um tirando um que foi de escanteio. Então, acho que assim, para o Brasil é o jogo da vida no sentido de vamos nos redimir, sair desta Copa de uma maneira mais honrosa. Para a Holanda, eu acho que para eles é uma decepção, porque a Holanda vem batendo na trave há muitos anos, poderia ser sua 4ª final e não conseguiu o objetivo que era chegar na final e vencer a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, considerando que a Holanda é um bom time e o Brasil tem as suas deficiências, mas eu acho que é melhor para o Brasil ganhar e não precisa ser de 7-1, não precisa ser de goleada. Vamos ganhar, jogar um futebol pelo menos melhor um pouco do que foi apresentado durante toda a Copa, se for possível, e finalizar essa Copa que apesar disso tudo foi belíssima, foi uma ótima Copa do Mundo. Felipão disse que ia esperar o adversário, né, ser decidido ontem, para poder montar o time, né?
Isso é migué dele ou de fato é verdade? Muda alguma coisa? Bom, pelo que a gente viu na Copa, ele não montou nenhum time em relação ao adversário. O Brasil sempre usou o mesmo esquema tático, usou praticamente os mesmos jogadores, mudando uma peça ou outra. Então eu não sei se ele vai assim, montar um time realmente já pensando na Holanda. Bom, e no que ele falou ontem na coletiva, ele disse que podem ter mudanças no time, ele ainda está pensando se vai usar o mesmo time que perdeu ou se vai trocar alguns jogadores, e resta a gente saber qual que é a cabeça dos jogadores brasileiros, né? Se eles vão entrar mesmo com essa mentalidade que o Filipão falou, que tem que ganhar o terceiro de qualquer jeito, se é isso mesmo que os jogadores querem, ou se eles desanimaram, né? Que o terceiro, a gente sabe que aqui no Brasil o terceiro colocado não é valorizado, né? Então a gente tem que ver como é que o Brasil vai entrar para essa partida. E vai ser um tira-tema em Copas do Mundo, né? Porque até hoje foram 4 confrontos entre Brasil e Holanda em mundiais, cada um venceu 2, e na última delas, em 2010, a Holanda foi a vencedora, né? Então pode ser aí o Brasil tentando se redimir, e a terceira vez que o Brasil está em disputa de terceiro lugar. A primeira vez foi em 38, o Brasil venceu a Suécia. Em 74, o Brasil perdeu para a Polônia, disputa o terceiro lugar, e agora a sua terceira vez, vamos ver o que acontece. Rapidinho, então, vamos falar um pouquinho sobre a final Alemanha e Argentina, hein? A aposta de vocês. Eu acho que a Alemanha vai entrar com o time que vem jogando, aí, com o meio de campo com o Kroos, o Ozil, o Khedira e o Schweinsteiger. Eu acho que a Holanda, melhor dizendo, a Alemanha é, para mim, favorita. E também acho que a Alemanha é merecedora desse planejamento que eles fizeram desde 2000 para chegar aqui até hoje e voltar a ser uma das melhores seleções. A Argentina também acho que vai usar o mesmo esquema tático e vai se defender mais. Eu acho que a Argentina vai apostar no elemento surpresa, algo individual, com o Messi e talvez no retorno do Di Maria, né? Que também para mim, é o melhor jogador da Argentina no momento. O Messi é o craque, mas o Di Maria é o melhor jogador. Mas eu acho que vai ser se a Argentina sair e fazer um gol no primeiro tempo, um gol rápido, vai ser difícil para a Alemanha, porque a Argentina vai se fechar toda. Mas eu acredito que a Alemanha vença. Eu acho que vai ser uma partida bastante parelha, bastante truncada. É claro que a gente olhando para os dois times, a Alemanha tem mais qualidade, a Alemanha fez jogos melhores do que a Argentina nesse Mundial, fez um Mundial, assim, olhando no geral, melhor do que a Argentina. Mas eu não sei, eu tô sentindo que eu acho que a Argentina, por estar jogando no Brasil, ter a chance de ser campeã aqui, ser campeã depois de 28 anos, a Argentina não é campeã mundial. Estou sentindo que eu acho que a Argentina vai aprontar para cima da Alemanha, vai vir ali fechadinha, ali tentando apostar em uma bola. E quem tem o Messi em uma final de Copa do Mundo, não tem jeito da gente falar que é um diferencial muito grande, né? Ele já mostrou que é decisivo em grandes partidas, ele sempre vai muito bem. Não foi tão bem contra a Holanda, mas eu estou apostando que eu acho que a Argentina vai aprontar nessa final no Maracanã. Só uma coisa, a gente está confundindo aqui os nomes das seleções. Peter, meu amigo aqui do Congo, está dizendo que a gente está tão... pelo 7-1, que estão confusos justamente por isso. Acho que né? Peter é um pé frio danado, torceu para a Espanha, perdeu, torceu para a Bélgica, perdeu, e não entende nada. Beleza, faltam 3 dias para a Copa acabar, triste demais, né? Mas o bom é que teve Copa, teve muita Copa até demais. Foram até aqui 167 gols em 62 jogos. Como não amar essa Copa, em que teve de tudo, e em muitas partidas o gol foi só um detalhe. Meu amigo do peito, irmão camarada, o cara em que eu confio piamente, que inclusive me elogiou hoje pelo meu porte físico, o Bruno Camargos, foi a sua saber da galera o que foi mais marcante neste Mundial. Diz aí, Bruno. Pois é, né, Samuel? Eu tava reparando lá, o Paulo, quando ele senta naquela cadeira pra gravar o programa lá, parece que ele tá com uma pochete aqui na barriga, um pudim de banho. Eu, pelo menos, sou gordo, mas não tem barriga, né? Mas já o Pablo, eu vou te falar. Aí gravando. Opa, tá gravando? Tá tendo Copa e eu estou aqui na Praça 7. Mas primeiro eu queria mandar um abraço pro Pablo, que é meu amigo, meu parceiro. Tava falando bem de você até há pouco tempo aqui, viu, Pablo? Coincidentemente, viu? Quero dizer que tamo junto, viu? Mas hoje eu vim saber aqui do povo quais são os destaques da Copa do Mundo. Muito se falou da mordida do Suárez, do bumbum do Hulk e da beleza da torcida estrangeira nos estádios, né? Mas o que será que o povo realmente tá achando? Vem comigo. Vamos falar dessas mulheres que vieram aqui pro Brasil, essas estrangeiras maravilhosas que vieram. Qual que você gostou mais? Colombiana, belga, russa? Fala aí, vai. As colombianas são finas. Agora vamos falar de uma coisa boa, que são as estrangeiras bonitas, né? Vieram aqui pro Brasil. O que o senhor tem a falar delas aí? Uma maior do que a outra, né? Eu sou mais as nossas. Creio que as colombianas e as belgas que tiveram aqui no Mineirão aqui foram as
as mais top até agora. Igual a nossa aqui, brasileira, né? Não tem. Queria saber a opinião do senhor das estrangeiras que vieram aqui. Qual a opinião do senhor? Qual que é a sua preferência? Eu prefiro mais as mulheres brasileiras. Queria saber também se vocês acharam algum jogador estrangeiro também. Se tem alguma beleza, algum atraiu, assim. Como que é que chama aquele lá? É Cristiano Ronaldo? O português? É. É Cristiano Ronaldo. O que as nossas brasileiras têm que as outras não têm? Abra seu coração pra mim, por favor. Ah, são pernas bonitas e bumbum bonito, né? É, né? O senhor gosta do bumbum? É claro. Quero que o senhor fale pra mim qual o destaque da Copa do Mundo. Muito se falou da mordida do Soares, muito se fala também do bumbum do Hulk e também da beleza das estrangeiras. O desfalque. Como é que é? Quer falar o desfalque da seleção, o desfalque vai dar? Não. Os destaques da Copa, não é o desfalque, não. Destaque do Neymar. Ah, Neymar fazer o quê? Isso é lamentável, né? Olha, muito se falou também da beleza e do bom desenvolvimento deste repórter que está entrevistando vocês. Muito se falou, ele fez muito sucesso com as mulheres e tal. Queria saber... Não. Eu entrevistei bem, pelo menos, não foi? Aham, sim. Só isso ou tem mais alguma coisa? Só isso. Então tá, obrigado, viu, gente? Isso é que eu chamo de uma facada nas costas. Olha que ingratidão. Bruno, conheci ele pequeno, peguei ele no colo, lá em Divinópolis, cidade pequena, lá do interior. Vendia bala no sinal, trouxe ele para Belo Horizonte. Olha para vocês verem. Vocês são amigos do Bruno? Cuidado, hein? Sou amigo dessa fera aí, mas eu não vi muito porte ali para falar de você, não. Eu acho que ele também, né? Não é? Só que é o seguinte, o problema dele é mais difícil de resolver. Porque o meu é o quê? É a barriga, entendeu? Eu vou começar a me exercitar e tô pronto para a Copa de 2018. Quiserem me colocar no lugar do Hulk, não tem aquele bumbum não, mas enfim. Agora, o Bruno, o problema dele também é feiura, né? E aí é difícil. Só o dinheiro. Nada resolve, né? Nada resolve. Mas aqui, fique então marcado. Segunda-feira, aqui no nosso último programa, eu vou querer o Bruno aqui pra gente poder conversar tete a tete pessoalmente. Beleza? Beleza. Quanto a vocês, agradeço demais a presença, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, Pablo. Eu que agradeço, Pablo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. O programa de hoje fica por aqui. A Sala de Esportes volta na segunda-feira com o Bruno Camargos. Já o Portão C volta amanhã. Grande abraço e até a próxima.